Nós vivemos juntos, solidários, sensíveis, fragilizados, com a dor de uma pequena, não tão pequena, mas uma cidade menor do nosso país, Santa Maria, estado do Rio Grande do Sul, em que números atualizados de hoje, de agora há pouco, 237 jovens tiveram sua vida ceifada num acidente triste, um dos maiores da nossa história, um dos maiores da história do mundo, segundo algumas estatísticas, maior do que muitos acidentes de avião que temos visto nos últimos anos, em que de uma vez só, e em poucos minutos, quase 300 de jovens morreram, fruto de um incêndio numa boate no Rio Grande do Sul. Ainda há cerca de 106 jovens internados, alguns ainda em estado crítico de saúde. E o domingo pela manhã, quando eu estava me preparando para sair para as atividades do domingo da convenção, eu fui pego pela notícia na televisão e de lá para cá, meu coração tem sentido a dor de alguns pais e pensado na realidade daquela cidade. Se nós pensarmos bem, uma cidade que tem uma grande universidade, uma cidade que possui 2 bases militares, uma cidade que, pela sua história, é uma cidade jovem e também com contingente de juventude muito presente. Eu fiquei pensando desde domingo na lacuna que fica na história daquele povo e na história de famílias, como aquela mãe que de uma vez só perdeu seus 2 filhos e agora volta para casa e não há mais com quem compartilhar a vida. Ao longo da semana também fiquei surpreso com a maneira de algumas pessoas ainda a maneira como algumas pessoas ainda lidam com esse tipo de dor e de tragédia. Tive de ler e ouvir algumas coisas que sinceramente eram desnecessárias, especialmente no que tange ao aspecto religioso ou espiritual da coisa. Sinceramente, preciso começar esta reflexão da noite compartilhando com vocês o meu desgosto de ver ou ouvir alguns discursos que em nada contribuem para um momento como esse, de pessoas que se levantam para dizerem coisas que são absolutamente desnecessárias quando a dor é profunda demais. Com base nisso, eu comecei a pensar que quando enfrentamos a dor, e só, como disse Sérgio Pimenta, o poeta falecido há mais de 20 anos atrás, uma de suas últimas canções no leito de hospital lá em São Paulo, acometido de um câncer nas pernas, ele declarou em uma sua última canção: só quem sofreu sabe avaliar quem sofreu. A dor e o sofrimento do Sérgio Pimenta fê-lo sentir e fê-lo saber que nenhum de nós é capaz de dimensionar a dor do outro. Portanto, num momento como este, ou qualquer outro momento de dor, e às vezes a gente acha que a dor está muito distante, mas essa semana eu estive com um irmão da igreja, um dos seus maiores amigos perdeu um sobrinho nessa tragédia. E a gente fica pensando que às vezes a dor está muito longe, talvez alguns militares aqui também se conhecessem e tivessem contato com alguns militares daquela região. E a gente muitas vezes se porta de maneira indiferente ou distante, achando que a dor é muito longe, ou então que nós nunca teremos uma dor como esta. E então ouvimos coisas as mais absurdas. Por exemplo, em meio à dor nós não precisamos de especulações. E bastou o dia começar e as notícias serem divulgadas e começam as especulações das possibilidades. E se? E se não tivessem ido? E se tivesse mais uma porta? E se não tivesse o fogo de artifício? E se? Especulações que encheram nossas caixas postais, eletrônicas, especulações que nortearam muitos jornais impressos ou televisivos ou radiofônicos, especulações que numa hora dessa não fazem qualquer diferença para um coração que chora, para um olho que lacrimeja, para uma alma sofrida e vazia por ter perdido alguém querido. Especulações não amenizam em nada a dor, ao contrário, muitas vezes até aprofundam ainda mais o machucado.
Em meio à dor, também não precisamos de julgamentos. E isso foi uma das coisas que eu ouvi bastante, especialmente de pessoas religiosas. E por que não dizer alguns discursos piegas e permitam-me a palavra forte, mas imbecis, de alguns líderes religiosos que disseram coisas do tipo: se tivessem numa igreja, isso não teria acontecido. Eu não sei onde tais religiosos põem a cabeça, e até mesmo li um texto grande escrito por um tal apóstolo, dizendo coisas mais absurdas, fazendo uma visão espiritualizada da coisa, mas totalmente distorcida. Especialmente porque tais julgamentos não trazem ao coração de quem sofre nenhum tipo de alívio. Ao contrário, muitas vezes confundem mais ainda, porque entram no dilema dos epicureus, por exemplo, de séculos e milênios atrás, que ficaram na dúvida de se Deus é totalmente bom, por que permite tais tragédias. E muito mais porque discursos como esse não conseguem responder aos dilemas, quando, por exemplo, o telhado de uma igreja evangélica em São Paulo caiu sobre a multidão que estava reunida no horário da noite de um culto de domingo. Aí espiritualizam por outro lado, é a mão de Deus que está pesando, é o julgamento de Deus. Sempre queremos ter uma resposta espiritualizada da coisa. Só que tais julgamentos não trazem nenhuma resposta para o coração de quem sofre. Li muito, especialmente nas redes sociais, declarações do tipo: se estivessem na igreja, se tivessem obedecido seus pais, se tivessem escolhido seus programas melhores, estariam vivos hoje. Tais reflexões até valem a pena, especialmente para a nossa juventude, não no aspecto de julgamento, porque tais acidentes podem acontecer em escolas, podem acontecer em conduções, porque tragédias acontecem. E poderia ter acontecido comigo num avião caindo de Aracaju para cá. Isso é possível. E nós todos precisamos estar preparados para essas realidades. O grande problema é o discurso dito profético, dito religioso, que muito mais inferem julgamentos do que trazem respostas para quem sofre. Em momentos de dor, não precisamos de especulações, não precisamos de julgamentos e muito mais, ou muito menos, precisamos de acusações. É claro que o nosso senso de justiça, e nós percebemos sim um trabalho intenso, poucas vezes visto em nosso país, de uma mobilização de todas as entidades de justiça e de autoridade policial e de investigação para que os responsáveis sejam punidos. E devem ser punidos. E até diria que devem ser punidos exemplarmente, para que tais tragédias não aconteçam pela omissão ou pela incapacidade do ser humano de ser justo, de ser correto, de ser leal, de ser ético em todas as suas tratativas e de cumprir a lei, que determina tais e tais dispositivos de segurança, tantas e tantas saídas e tantos e tantos outros recursos necessários para pelo menos minimizar os prejuízos diante de uma catástrofe como aquela. Esperamos que a justiça seja feita, mas eu posso dizer a você com toda certeza que a justiça feita não preencherá no coração daquelas famílias a dor que precisam para prosseguirem a vida. É tão somente um senso de justiça de saber que os responsáveis foram punidos, mas isso não traz de volta e não sela e não fecha a ferida aberta pela tragédia da perda de pessoas queridas, de uma geração inteira, como a nossa tragédia aqui de Realengo, daquela escola em que turmas inteiras viveram um trauma que levarão, ou os alunos levarão para o resto da vida, e que certamente modifica a trajetória da sua caminhada. Eu fico pensando agora na volta das aulas daquela universidade em Santa Maria, da tristeza, da dor, de salas vazias, de futuros brilhantes, esperançosos, que não existem mais, porque uma tragédia ceifou a vida daquelas pessoas. A questão é que nós somos tendentes, a gente sente-se até meio que pressionado a especular, a acusar e a julgar. E nós então insistimos muitas vezes em dizer: mas e se tivesse em outro lugar? Isso não responde.
E se outras portas estivessem abertas, isso não alivia a dor. E se os culpados forem punidos, isso não traz de volta as pessoas queridas. Portanto, na tragédia, diante da tragédia, existem coisas que nós definitivamente não precisamos. E só quem sofreu sabe avaliar quem sofreu. E há de concordar com esta certeza de que no meio da dor, nós não precisamos de discursos religiosos, nós não precisamos de discursos justiceiros, nós não precisamos de especulações, de elucubrações do raciocínio humano, tentando encontrar saídas. Mas a Bíblia pode nos ajudar um pouco naquilo que ela se dispõe a ser tudo, porque a diferença entre o pouco e o tudo está na nossa disposição em crer, como eu preguei pela manhã, na fé, em crer com fé na esperança que temos em Jesus, no Deus Senhor de todas as coisas. O pouco a que me refiro está contido na nossa incapacidade de crer plenamente, e o tudo está na possibilidade gloriosa da palavra de Deus nos suprir em todos os momentos. Portanto, eu creio que pelo menos a palavra de Deus tenha um pouco a nos dar. E quanto mais nós crermos nesta palavra, mais teremos até que ela se torne tudo o que precisamos para viver. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. E quero voltar a um dos meus textos preferidos para enfrentar a dor e o sofrimento diante do qual estamos suscetíveis todos os dias. Porque nós queremos muitas vezes respostas, mas nós precisamos admitir que quase sempre não teremos as respostas que almejamos. Os dilemas continuarão. As especulações tentarão existir. Os julgamentos e as acusações tentarão oferecer algum tipo de alívio, mas isso tudo é inócuo, é insuficiente, é fraco. Diante de circunstâncias como a que, por exemplo, temos vivido atualmente, como família maior, com gente querida sofrendo leitos de enfermidade, perdas de pessoas amadas. Ontem tive a oportunidade de estar lá com o irmão Cláudio, com a irmã Diva. Pela graça de Deus, o Cláudio está melhor. Amanhã deverá fazer um procedimento necessário, um cateterismo. Mas estive com ele hoje à tarde, entregando as cartinhas dos juniores para ele, André. Foi muito lindo, viu? E o Cláudio ficou bastante feliz, porque os juniores me mandaram quase 20 cartinhas. E eu fiquei com medo de matá-lo do coração. Perguntei ao médico se eu devia entregar e tudo. Mas existem momentos que você vive experiências que vão marcar para toda a vida, e como Deus é fiel. Eu estava indo para Teresópolis, estaria com meus sogros ontem, e no meio do caminho, no momento apropriado, recebi a ligação e precisei então voltar para dar assistência à querida Diva e ao Cláudio. E quando lá cheguei, na hora certa, não na minha hora, mas na hora de Deus, pois eu cheguei justamente na hora em que o Cláudio estava saindo da emergência para a UTI. Aquela hora da despedida, a esposa estava ao lado dele, então toma as suas roupas, pega as suas pertences e sai da enfermaria da emergência para deixar seu esposo sozinho no hospital e ele ser conduzido numa maca para a UTI. São cenas que ficam para sempre no nosso coração, e muitos aqui eu sei que já viveram isso. E naquele momento a dor da Diva, a dor das pessoas que estavam ao lado dela, nos contagia, nos sensibiliza, e nós ficamos apenas silenciosos. Apenas silentes, tentando, buscando ouvir a voz de Deus, que de alguma maneira nos fala e nos toca no momento em que sofremos. A angústia da Magda, querida, acompanhando seu filho de 14 anos apenas, numa luta constante, reincidente, de uma enfermidade que vai durar a vida inteira e que, por altos e baixos, ela deverá muitas outras vezes ainda ter de enfrentar isso. Ver o seu filho numa unidade de terapia intensiva pediátrica, sofrendo angústia, a dor. Alguém já disse, e isso coube até nas tragédias de Santa Maria, que não há dor maior do que a de uma mãe. Eu nunca saberia o que é isso, porque sou pai. Mas pela dor que eu sinto de ver a minha filha enferma, posso imaginar o que significa a dor de uma mãe ao ver o seu filho enfermo, ainda mais internado, quiçá numa unidade de terapia intensiva.
Só Deus para conhecer esta dor. E não há discurso, não há palavras. Precisamos ter a coragem de assumir que quantas vezes o silêncio é melhor, o silêncio é mais construtivo. Apenas um ombro, um abraço, talvez um sorriso, ou simplesmente estar. Não é nem necessário ser alguma coisa. Quando muitas vezes não precisa você ser pastor, não precisa você ser missionário, não precisa ser diácono, não precisa ser professor de EBD, não precisa ser religioso. Apenas esteja, pois uma pessoa pode, no momento de dor, suprir o vazio que o sofrimento causa. Estamos muitas vezes tão preocupados em ser, que bastaria apenas estar ao lado, silencioso, solidário, amigo, carinhoso. E para quem está do outro lado da dor, saber que não está sozinho, que há alguém ao seu lado. Eu creio que é assim que o apóstolo Paulo viveu um pouco desta dor, quando ele escreveu a sua segunda, eu falei primeira, né? A segunda carta aos Coríntios, no capítulo 1. O apóstolo Paulo descreve, a partir do versículo 3, a sua esperança em meio à dor. E ele nos ensina o que nós precisamos quando atravessamos o vale da sombra da morte. Lembre-se bem, muitas vezes quando estamos enfrentando a dor, nós não precisamos de especulações, não precisamos de acusações e não precisamos de julgamentos. Possivelmente também nem precisamos de palavras, mas a Bíblia nos ensina o que nós precisamos para prosseguir a vida, para que a vida continue. Diz assim em 2 Coríntios capítulo 1, versos 3, vamos ler até o versículo 11. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como o sofrimento de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. E a nossa esperança em relação a vocês está firme, porque sabemos que da mesma forma como vocês participam dos nossos sofrimentos, participam também da nossa consolação. Irmãos, não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, ao ponto de perdermos a esperança da própria vida. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte. Nele temos colocado a nossa esperança de que continuará a livrar-nos, enquanto vocês nos ajudam com as suas orações. Assim, muitos darão graças por nossa causa, pelo favor a nós concedido em resposta às orações de muitos. Esse texto me ajuda a entender do que precisamos enquanto sofremos. Primeiramente, o apóstolo Paulo irrompe é como se fosse um cântico. Pelo menos nesse início da saudação, a maneira como ele introduz, parece que ele está esfuziante, entusiasmado, compartilhando a sua convicção e a sua certeza. Perceba que já é um testemunho de livramento, já é um testemunho de gratidão, ele já está compartilhando o milagre que Deus realizou na sua vida. Não sabemos o que foi, mas podemos entender e inferir que foi grave. Não sabemos se foram açoites, não sabemos se foi o naufrágio, por exemplo, registrado no livro de Atos, sobre o qual pregamos no domingo retrasado. Não sabemos se foi uma prisão, não sabemos exatamente o que foi. Não sabemos nem sequer se esta tal sentença de morte que ele diz foi de fato fruto de um julgamento ou se foi uma percepção, uma maneira poética dele dizer o seguinte: nós íamos morrer mesmo. Estava previsto, estava notório, era notório e claro que desta vez nós não íamos sobreviver. Não sabemos a quê,
mas podemos inferir que era grave demais, porque o texto diz claramente que ele diz no versículo 8, porque nós perdemos a esperança da vida. Ou seja, muitos de nós continuamos até hoje enfrentando circunstâncias contrárias, adversas, que nos faz também perder a esperança da vida. Quantos daqueles pais e familiares, namorados, talvez cônjuges, quem sabe filhos de algum daqueles 237 jovens, agora também perderam a esperança da vida, porque não há mais nada o que querer, não há mais nada o que sentir, só dor, só luto, só sofrimento. E o que nós precisamos quando sofremos? Primeiramente, nós precisamos, a partir desse testemunho, das misericórdias e da consolação de Deus. Essa é a primeira resposta que nós temos. Diante da dor e do sofrimento, não são as nossas palavras que prioritariamente trarão algum tipo de apoio ou de resposta. Um dos grandes ministérios que o ministério cristão, que a vida cristã nos dá, é o ministério do apoio em meio ao sofrimento. Só que não são poucas as pessoas que têm esta habilidade. E a gente pode sim aprender. Na verdade, na vida tudo se aprende. O apóstolo Paulo já disse, eu já destaquei isso num texto passado, em Filipenses 4, quando ele diz: eu aprendi a viver em qualquer situação. Nós devemos buscar a disciplina do aprendizado, porque nem todos têm a habilidade de dizer palavras que reflitam realmente a misericórdia e o consolo de Deus. Quer ver um bom exemplo? Só um exemplo. Sala de espera de médico. Ou lugarzinho ruim para estar e ficar. Porque você chega lá mancando, e aí logo começa a senhorinha e fala assim: o que você tem? Você fala assim: eu estou com uma unha encravada. Ih, meu filho, ó, cuida, porque uma sobrinha minha deixou encravar, gangrenou o pé, ela era diabética, morreu. Pronto, você tem vontade de correr dali e fugir. Ou então aquele infortúnio daquele meu amigo lá do mercado, né? Na nossa idade, né? Então a gente, muitas vezes é melhor ficar calado, não precisa ouvir determinadas pérolas. E o que Paulo começa o seu cântico dizendo: eu aprendi, eu louvo e bendigo o Senhor, porque o que me sustentou até aqui foram as misericórdias de Deus e a consolação dEle. Ele intitula, ele dá mais um título glorioso a Deus, ele denomina Deus, dizendo: o meu Deus é o Deus das misericórdias, e é o Pai da consolação, ou seja, é nele que eu encontro forças, é nele que eu encontro motivação, é dele que vem a minha esperança, foi por ele que eu fui liberto. Em meio ao nosso sofrimento, o que nós mais precisamos é da misericórdia de Deus. E por misericórdia, vale a pena lembrar que essa palavra misericórdia, que vem do latim miseris cardio, é a ideia de um coração doído, sofrido, que juntou-se, formou a palavra misericórdia, que na sua essência significa sentir a dor do outro no seu coração. Significa que o nosso Deus, Senhor de todas as coisas, não está preocupado em nos dar respostas, mas Ele sentiu a nossa dor quando Ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar. Isaías 53 diz que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, tomou sobre si a nossa dor, sofreu o castigo que era nosso. Por isso Deus é um Deus misericordioso, porque Ele não foi apenas solidário, na verdade Ele encarnou-se e sentiu a sua dor e a minha dor. Ele sabe o que é sofrer, e por conta disso Ele sabe agir, e Ele age. E o consolo de Deus é o preenchimento necessário para ocupar o vazio que tantas vezes as dores de perdas, as dores dos males, a adversidade nos causam. Estar diante de um túmulo, estar na sala de espera de uma unidade de terapia intensiva, estar numa sala de espera de uma cirurgia longa e grave, causa-nos um buraco que sentimos a sensação de que nunca mais será preenchido. Mas, objetivamente, o que entendemos na palavra de Deus, que é o seu consolo, é justamente a capacidade que Deus tem de
o buraco, ainda que permaneça, ele agora está preenchido. Não significa que o buraco será tapado. Nós não nos esquecemos das pessoas que um dia passaram por nós. E ninguém pode achar que a vida vai passar e você vai se esquecer das pessoas que marcaram a sua existência, ou que você vai esquecer das perdas que você viveu, dos sofrimentos. Quantas vezes ficam as feridas, as cicatrizes, as marcas? Consolo significa que você olha para este vazio, que você olha para estas marcas e para essas cicatrizes e você a vê preenchida pela gloriosa presença de um Deus de amor, que diz mais uma vez: eu estou com você até o fim. O que nós precisamos no momento do sofrimento é uns dos outros. Logo depois que o apóstolo Paulo glorifica a Deus pelas suas misericórdias e pela sua consolação, ele diz no versículo 4: Deus nos consola para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. O que precisamos enquanto sofremos é de pessoas. Por isso eu disse que quantas vezes é melhor o silêncio, e é melhor estar silencioso do que não estar e fazendo discursos desnecessários. E é muito fácil emitir juízo, é muito fácil elocubrar especulações, é muito fácil julgar as pessoas e as circunstâncias longe de onde estamos, a quase 2.000 quilômetros de distância, sem sentir a dor na pele das pessoas que estão sofrendo. Mas é preciso estar. Em um último exemplo, fazendo ainda uma pesquisa sobre os fatos de hoje, para trazer números atualizados, os noticiários deste domingo trouxeram a informação de que um ex-aluno da Universidade, da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, especialista em transfusão de pulmão e cirurgia extratorácica, veio do Canadá. E ele disse: as pessoas que estão aqui são especialistas, mas eu achei que era importante eu estar aqui para ajudar o meu povo. Testemunho de um jovem médico, bem-sucedido, há 8 anos no Canadá. Ele tomou uma decisão. Especialista, evidentemente, será muito útil, mas ele, na sua palavra, mostrou humildade e solidariedade. Ele disse: os meus amigos da faculdade, a universidade daqui, é muito capaz, somos referência na América, ele disse. Mas para mim foi importante estar aqui. Como para nós entendemos que também, quando sofremos, é importante estarmos juntos, estarmos ao lado. Muitas vezes apenas silenciosamente. Quando sofremos, precisamos uns dos outros. Quando, na verdade, por mais contraditório que possa ser, nós somos os seres vivos que mais nos distanciamos dos nossos semelhantes quando mais precisamos uns dos outros. Na contramão do mundo animal, do reino animal, os animais são, em sua maioria, solidários, coletivos, andam em manadas, andam em grupos, na coletividade, defendem-se mutuamente, sacrificam-se muitas vezes para salvarem seus semelhantes. Mas nós, seres humanos, somos isolacionistas. Temos o medo do confronto, temos o medo do cheiro do hospital, temos o medo do cheiro da dor, do cheiro da flor, do velório. E quando seria necessário apenas um abraço, apenas estar presente, para dizer: estamos juntos nessa. O que o apóstolo Paulo diz é que depois de ter sofrido o que sofreu, ele está pronto para ser usado por Deus, para dizer a outros que sofrerem a mesma dor dele: eu venci, e nós estamos juntos. Ele fala no versículo 5: pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. E se somos atribulados, é para a consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Amados, quando sofremos, precisamos uns dos outros. E é nesta hora que ressalta-se o valor do corpo de Cristo. Porque nós sabemos muito bem as motivações que nos unem. E quando estamos juntos, nós podemos testemunhar e buscar em Deus aquilo que de certo precisa ser dito.
e quando muitas vezes ficar calado é melhor. Uma pessoa querida minha faleceu alguns anos atrás. E ele era casado de pouco, com uma jovem, bonita, instruída, e eu fui lá no sepultamento. E depois que acabou o sepultamento, ficamos um pequeno grupo conversando ainda com ela, tentando compartilhar aquele momento, e ela disse assim: gente, sabe o que eu acabei de ouvir aqui no velório de fulano? Não vou dizer o nome para não expor a família nem a pessoa. Mas uma pessoa me abraçou e disse: graças a Deus você ainda é jovem e bonita e vai casar de novo. O caixão saindo do salão ali para ser sepultado, e uma pessoa muito abençoadora disse para ela esta pérola: graças a Deus você ainda é jovem e bonita e você vai casar novamente. Quando não há nada o que dizer, permaneça calado. Apenas esteja. Não fale se você não tiver a habilidade de, com suas palavras, tratar da ferida da pessoa, tratar da dor do outro e, de fato, trazer a consolação que vem de Deus e não a consolação que você acha que é do seu coração. Quando nós estamos em sofrimento, precisamos das misericórdias e da consolação de Deus. Precisamos uns dos outros. Versículo 9, descobrimos o que mais nós precisamos. De fato, já tínhamos sobre nós a sentença de morte para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus. Quando sofremos, podemos renovar em nós a confiança no Deus que é poderoso sobre todas as circunstâncias, sobre todas as coisas. Pois o próximo passo precisa ser dado. A vida continua. Temos decisões a tomar, resoluções a fazer. A vida segue, mas não por nossas próprias forças. E o que o apóstolo Paulo diz, nós não podemos confiar nas nossas habilidades, mas confiar no Deus que nos dirige, que nos sustenta, e ainda que o choro dure o tempo necessário, seja do luto, seja da perda, seja da tragédia, seja da adversidade, seja da dor que estamos sentindo, seja da enfermidade, cremos que haverá o dia do sol brilhante, que iluminará o nosso caminho, do Deus que nos refaz a vida, do Deus que nos leva a um lugar espaçoso novamente, o Deus que nos leva às águas tranquilas. Perceba que o Salmo 23, fazendo menção a ele, cita justamente nesta ordem: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Depois do vale da sombra da morte, sempre haverá o cajado do Senhor nos conduzindo a lugares tranquilos. E ainda que o deserto seja longo, ainda que a dor seja profunda, ainda que a lágrima seja insistente, confiar em Deus é a única possibilidade que temos para encontrarmos razões para o próximo passo, porque Deus nos levará seguros ao outro lado da margem. Precisamos, para viver e vencer o sofrimento, das misericórdias e do consolo de Deus, precisamos uns dos outros, precisamos confiar no Senhor. Versículo 10: Ele nos livrou e continuará nos livrando de tal perigo de morte, nele temos colocado a nossa esperança. Hoje pela manhã meditamos em Hebreus 11 sobre a fé, que é a certeza de que a esperança em Deus vale a pena. Não vou pregar tudo novamente, mas é necessário fazer esta referência porque as verdades se completam. E quando estamos em meio ao sofrimento, nós precisamos renovar em nós a esperança no Deus que pode todas as coisas, no Deus que cuida de tudo, no Deus que provê todas as coisas, no Deus que é na sua essência amor, no Deus que é na sua essência bondade. E ainda que as circunstâncias sejam más, o nosso Deus é bom e no final a verdade e a bondade prevalecerão. Ter esperança é ter a certeza de que o final ainda não chegou. E de que quando ele chegar, olharemos para trás e diremos: tudo faz sentido. O problema é que nós firmamos a esperança naquilo que vemos, nas circunstâncias atuais, na escuridão do túnel. Nós
tentamos de alguma maneira nos apegar à margem do rio, enquanto o rio caudaloso corre, e nós não conseguimos nos apegar a nada, porque o presente não nos oferece nenhuma garantia. Por isso, esperança é algo que se refere ao futuro, e esperança é confiar no futuro, naquilo que está por vir, que será sempre muito melhor. E por último, quando atravessamos o vale do sofrimento, nós precisamos, além das misericórdias e do consolo de Deus, além uns dos outros, além da confiança e da esperança, precisamos também das orações. Uma das disciplinas menos praticadas com efetividade na vida cristã é a oração. Muitas vezes a oração se torna até motivo ou justificativa para despedirmos-nos de uma conversa chata. Eu vou orar por você, e você se despede da pessoa. Ou seja, nós negligenciamos o valor e o poder da oração. Quando dizemos para as pessoas que vamos orar por elas, devemos orar por elas. Quando nos comprometemos com as pessoas em oração, devemos viver e agir isso de uma maneira concreta. E quando nós vivemos a oração, contemplamos as respostas de Deus a elas. Quando sofremos, nós precisamos orar. Não até que Deus fale, não até que Deus nos ouça, mas orar até que nós consigamos ouvir Deus falando o que Ele tem a nos ensinar em meio ao vale da sombra da morte. Portanto, meus queridos, ainda sob o impacto dessa última tragédia que acometeu o nosso país, solidários a essas famílias que hoje sofrem, não é hora de julgar, não é hora de acusar, não é hora de especular, é hora só de chorar. É hora de buscar em Deus a misericórdia e o consolo para prosseguir. É hora de estarmos de alguma maneira presentes na vida de cada um que sofre, lá longe ou aqui perto. É hora de confiarmos no Deus que tudo provê. É hora de renovarmos a esperança, que é a certeza de que o futuro vale a pena. É hora de orarmos, suplicando que Deus complete e faça aquilo que nós não podemos fazer com as nossas próprias mãos. E eu tenho certeza de que, ainda que o sofrimento hoje seja difícil demais, chegaremos a um dia em que olharemos para trás e diremos: Deus seja louvado. Feche seus olhos agora. Eu quero desafiar você a receber esta palavra em seu coração de forma completa. Quantas vezes nós também nos encontramos no vale, nos encontramos no escuro ou sozinhos, e o sofrimento então domina-nos, e a dor é profunda. E como o apóstolo Paulo, vivemos momentos e dias que também perdemos a esperança. O sofrimento é tal, a dor é tão profunda, que como Paulo nós declaramos: não temos mais esperança. Eu posso dizer a você que a graça nos permite até dizer isso, porque há momentos realmente que nós achamos que chegamos ao fim da linha, mas é neste momento que finalmente podemos bendizer o Senhor pela sua misericórdia e pelo seu consolo. É neste momento que podemos, como o apóstolo Paulo, estarmos juntos uns dos outros, porque juntos somos mais fortes. Juntos expressamos a glória do amor de Deus. É nesta hora em que nós renovamos a nossa confiança, a nossa esperança, e reconhecemos que não fazemos nada sem Deus. E é nesta hora que nós intensificamos e aperfeiçoamos a nossa disciplina da oração. Deus é Deus, seja qual for a circunstância. Não importa o que seja o mar revolto, seja o céu sombrio, seja a dor na alma, seja a ferida aberta, seja a angústia e o medo do que está por acontecer.
é hora de experimentarmos a misericórdia e o consolo, a comunhão dos irmãos, a confiança e a esperança em Deus e os frutos da nossa oração. Deus é fiel e Ele vai nos conduzir. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, porque nós encontramos na Tua Palavra tudo o que ela tem a nos dar. E ainda que nós só consigamos absorver um pouco, pela nossa pequena fé, pelas nossas falhas e pela nossa incredulidade, ajuda-nos a experimentar tudo aquilo que o Senhor tem revelado por meio da Tua Palavra e da Tua boca, Senhor. Neste momento eu quero suplicar a Ti, mais uma vez, por consolo e graça por aquelas centenas de famílias que hoje choram uma dor profunda demais, uma saudade doída, uma tristeza sem medida, por abraços que nunca mais serão dados, por sorrisos que nunca mais serão vistos, por vozes e palavras que nunca mais serão ouvidas, por vidas que foram ceifadas tão precocemente. Tu és o juiz, Senhor. Por isso nós entregamos a justiça nas Tuas mãos. Tu és o Deus de todas as coisas, então nós não procuramos respostas. Queremos apenas o Teu consolo e a Tua misericórdia sobre aquelas vidas, para que a vida tenha sentido ainda. Senhor, nós queremos apresentar a Ti o nosso culto e o nosso sacrifício e a nossa disponibilidade. Usa-nos, Senhor, para consolar tantos outros, longe ou perto, que de alguma maneira nós estejamos juntos, e que se houver alguma palavra na nossa boca, que sejam palavras que venham de Ti, para trazer algum alívio, algum consolo e algum renovo de alegria para os corações sofridos. Nós queremos em Ti renovar a nossa confiança e a nossa esperança. Ouve nossas orações, Senhor, para que muitos ainda deem graças, porque nossas orações foram respondidas. Porque Tu és amor, Tu és bom, Tu és o nosso Deus, não há outro além de Ti. Tu és o nosso Senhor, em nome de Jesus, amém. Vamos louvar ao Senhor, vamos ficar de pé e vamos declarar.